Davi, filho de Abraão. Versículo 17: de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nós vamos dar início a uma leitura e uma exposição do Evangelho de São Mateus. Eu, particularmente, gosto da leitura e da exposição da palavra pelo método expositivo, porque tem muitas vantagens. Primeiro, você precisa analisar o texto para falar sobre ele. Você não pode fugir. Segundo, exige mais que você faça uma análise profunda, lógico, dele, da medida do conhecimento de cada um. Então, você já sabe coisas de muita coisa. Terceiro, evita que alguém diga: o pastor hoje pregou sobre isso, mas foi uma carapuça para alguém, porque você vai explicar e dar no texto da sequência. Você não escolhe. Então você vai ler e na sequência das coisas surgem os assuntos doutrinários, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nós vamos iniciar, já sem delongas, o Evangelho de Mateus. Mateus, todos conhecem a história de Mateus, está lá chamado dele no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 9, e versículo de número 9, e nós vamos ler. Se não der para a gente abordar o que está aqui, a gente deixa para outra ocasião, na sequência, 9:9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ele foi chamado por Jesus no seu trabalho. Mateus estava trabalhando na alfândega. Ele era publicano, era cobrador de impostos. E Jesus podia muito bem ter dispensado Mateus, mas ele não dispensou. Ele sabe trabalhar da melhor maneira possível, não importa quem é. Quando ele quer chamar, ele chama, transforma, prepara e utiliza na sua obra para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fazia parte do colégio apostólico. Mateus capítulo 10, versículo de número 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Faz questão de escrever e destacar que era publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o trai. E quando a gente observa o chamado de Deus, o Senhor Jesus para Mateus, e quando cita esse versículo de Mateus capítulo 10, versículo 2, a gente observa que só Jesus chamaria esses homens.
tinha Tomé, tinha Judas. Vocês imaginem aí a situação de cada um desses homens. Você colocaria na sua equipe de trabalho, naquela época, um grupo de pescadores e um publicano? Parece que não tem nenhum problema. Mas vemos que os publicanos eram odiados pelos judeus, porque cobravam impostos a mais do que deviam. Você colocar o Mateus publicano e nós sabemos aqui 3, ou seja, 5 pescadores que odiavam os publicanos, e agora ser chamados para trabalhar juntamente com eles. Só Jesus escolheria. E como se não bastasse para Simão Zelote, que era o carreiro, que era o fora da lei, que fazia um exército paralelo, que não era o exército de Israel, não era de Roma, pelo contrário, era para lutar contra Roma. Eles treinavam para isso, e Jesus chamou também, porque ele chama quem ele quer. Mas devia ser eu, devia, mas foi, porque ele chama quem ele quer. Ele é soberano, ele chama quem ele quer, quando ele quer, e usa também como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas continuando, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito. Eu vou tratar a questão da data, outras coisas que são técnicas, mas o Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar, para provar ao povo judeu que Jesus é o Rei de Israel, que é o Messias prometido. E para se provar isso, ele teria que ter, primeiro, que mostrar as qualidades espirituais de Jesus e mostrar também as qualidades físicas de sua descendência. Porque o Messias, o Cristo é a mesma coisa, ou o ungido é a mesma coisa. O Rei de Israel, descendente de Davi, tinha que provar que era descendente de Davi e de Abraão. Caso não pudesse provar, não poderia Jesus Cristo ser o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o ungido, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo, porque não se encaixava no perfil das profecias, dos ensinamentos dos mestres de Israel, que dava as características do Messias. E Jesus, aleluia, tinha todas essas características em Mateus para provar ao povo judeu que ele era o Messias. Ele começa com a genealogia de Jesus Cristo, mostrando de onde ele veio, para poder provar que ele era o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Mateus, ele faz parte do grupo de livros da Bíblia que conta a biografia ou fala sobre a vida de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos têm a finalidade de mostrar, de falar de como se cumpriu as profecias de Cristo, como ele nasceu, e neles estamos 4 pilares do cristianismo, que é a encarnação. Eles falam sobre a encarnação de Jesus, exceto João, que mostra muito mais antes do que a encarnação.
de boi, a cabeça era como de boi. Oh, tinha as funções do boi. Que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. E o boi, a gente até é o jumento, mas lá naquela época o boi não usava jumento para arar. O boi era servo, era um animal de trabalho, de serviço. E Jesus se apresentou, ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Glória seja dada ao Senhor. Ele se apresentou como servo. O boi representa trabalho, serviço. Evangelho de São Marcos. Mas aqueles quatro querubins também tinham o rosto de homem. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Mostra Jesus como homem, o homem perfeito, o homem que não pôde, a partir de Adão até hoje, poder ser perfeito diante do Senhor. Ele manda Jesus para se humanizar, se tornar homem, e assim, aleluia, dá exemplo de perfeição aqui na terra como ser humano, e podia ser Deus utilizado para fazer o sacrifício, para que nós pudéssemos ser salvos. Porque o Deus do céu não viu um justo sequer. Todos os pecados estavam destruídos da glória de Deus. Mas o Filho do homem, Jesus, o homem perfeito, esse sim, quando Deus olhou lá no céu da terra, disse: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo, tenho prazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por último, os quatro querubins tinham rosto de águia. A águia é uma representação, um símbolo de Deus. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A águia é o pássaro que vai mais alto. Ela é possível ficar acima da cruz. Nem um pássaro vai acima da cruz. Na altura, no ar, nenhum. Ela simboliza Deus. Ela tem uma visão tremenda. Com 3 quilômetros ela veio na presa. Deus fala disso, fala da onisciência de Deus. Ele pode penetrar, ele pode também estar presente, aleluia, em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é onisciente, louvado seja o nome do Senhor. Nos Estados Unidos tem o símbolo da águia. Os símbolos que os Estados Unidos sustenta da águia, simbolizando Deus, a presença de Deus pelo símbolo da água. Então, voltando para a nossa questão aqui, Mateus apresenta Jesus como um leão, ou seja, como o rei dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele começa logo a partir do capítulo 1 até o versículo de número 17, traçar a genealogia do Senhor Jesus Cristo para provar aos judeus. Muito embora o Evangelho de Mateus não foi escrito só para os judeus, porque nós encontramos também lá, ele é um Evangelho universal, porque nós encontramos lá também citações da grande comissão, capítulo 20, versículos 18 e 20, Jesus mandando por todas as nações até o fim da terra para enviar, levar a mensagem do Evangelho. Se fosse somente para os judeus, ele não citaria isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então ele começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Começa dizendo que é filho de Deus, porque a intenção dele é provar que Jesus é da descendência de Abraão, que foi feita a promessa do Messias. E também provar que Jesus é descendente de Davi, da tribo de Judá. Por isso, por ele tinha direito ao trono de Israel. E assim aconteceu. O Messias, o Cristo,
filho de Abraão. Ele é filho de Davi. Isso é uma boa nova, porque ele é o Messias esperado por vocês. É uma nova de muita alegria, de muita satisfação para todos. Vocês podem provar isso. Eu vou mostrar aqui através da genealogia dele. Era o que Mateus queria dizer quando escreve a genealogia de Jesus Cristo. Então é evangelho são boas novas. É falar do reino de Deus. É trazer a boas novas de salvação, de esperança, de perdão e sobretudo de esperança para a humanidade perdida, para as pessoas que estavam sem nenhuma esperança, não tinham como alcançar a vida eterna. A Bíblia diz que eles estavam na sombra das trevas, mas naquelas trevas diz a palavra de Deus que raiou a luz, e essa luz, Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. Ele raiou naquela época e raiou na nossa vida. Nós andávamos aqui, não tem nenhum luzinho. Todos nós estávamos nas trevas, nos pecados nossos, mas um dia nós ouvimos o Evangelho, a boa nova, aleluia, de esperança, de perdão, de salvação, a boa nova do reino de Deus, e ela entrou no nosso coração, e quando ela entrou no nosso coração, a luz raiou, disse pós-trevas, e nos mostrou, aleluia, o caminho, aleluia, a trilha, aleluia, para nós chegarmos no céu, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando fala de genealogia, o livro da genealogia de Jesus, não quer somente falar aqui sobre o capítulo 1, mostrando a ascendência, ou melhor, mostrando de onde Jesus veio, voltando lá para Abraão, Davi, até chegar em Cristo. Mas, como era costume dos judeus, quando ele ia falar sobre um personagem, quando ia falar sobre a sua vida, primeiro falar da sua origem, de quem ele era filho, e depois, na sequência, começava a narrar a vida, falar sobre a vida daquele personagem. Isso nós podemos encontrar com relação aos personagens bíblicos lá em Gênesis 6, 9. Não se faz somente na genealogia sobre para mostrar quem era o pai, de onde ele veio, mas para contar a sua história, glória a Deus, para desenvolver a sua história, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Veja que quando Deus vai fazer a obra da vida de Noé, diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um justo, em suas gerações Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos. Sem Cão já começa a mostrar a sua geração. E depois começa a falar sobre Noé, descrever de Noé para a obra Noé foi chamado e o que sucedeu, nós sabemos, vou entrar em detalhes. E assim são outros personagens. Então, quando fala da genealogia, quando ele traz essa introdução, não é somente porque quer tratar de quem era filho, né? Mas sim para dar uma introdução à vida, porque vai narrar sobre a vida daquele personagem, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai apresentando aqui Jesus, livro da geração de Jesus Cristo. Não foi outro Jesus, Jesus Cristo. Havia outro Jesus na Bíblia, no Novo Testamento e no Velho Testamento. A palavra Josué no hebraico é Jesus, é Yeshua. A palavra Josué no hebraico, Josué que sucedeu a Moisés, e Josué, o sumo sacerdote, o nome dele era Jesus em hebraico.
a costa da terra. Moisés conduziu até a entrada, mas Josué foi quem foi o capitão da luta de Israel para colocar o povo na terra, para tomar a terra, para receber a terra que Deus tinha prometido. O capitão foi Josué. Assim como Jesus, ele é o capitão da nossa salvação. Não tem outra pessoa, não tem outro ser, nem Maria, nem Miguel, nem Gabriel, nem José, nem homem aqui na terra pode ser capitão da nossa salvação. O capitão da nossa salvação é Jesus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus para todos sempre. Jesus, Josué era o sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote da nossa conversão. É Ele, aleluia, que administra todas as coisas espirituais da nossa vida. É Ele. Ninguém pode tomar esse lugar. Ninguém. Ele é capitão da nossa salvação e eu sou o sacerdote da nossa confissão. É Ele quem fez o sacrifício. É Ele que não somente foi o sacerdote, mas ele próprio sacrifício. E ninguém pode tomar esse lugar dele também, não. Não tem ninguém que substitua o sacrifício de Jesus. Eu, como pastor, não substituo o sacrifício de Jesus de maneira nenhuma. O culto não é um sacrifício. Na substituição do sacrifício de Cristo, jamais, nunca vai ser. O sacrifício de Jesus Cristo foi único, aleluia, perfeito e eterno. Não vai precisar de substituto e nem outro, porque ele foi feito para receber eternamente, aleluia, de Deus a aprovação. Glória a Deus. Jesus. Aí diz Jesus Cristo. A palavra Cristo é Messias, o Rei, que foi prometido que assumiria o trono e daria a vitória total ao povo de Israel. É também ungido. É Cristo, Messias e ungido. Ungido é aquela pessoa que está autorizada a fazer algo. E na casa de Deus é preciso ter cuidado com isso. Se eu estou autorizado, se eu fui ungido para fazer algo, caso contrário, eu posso estar cometendo pecado de profanação, de sacrilégio. Então o que eu vou fazer? Eu fui ungido para isso, eu tenho autoridade para isso. Certa feita, isso é tão importante, certa feita, os líderes de Jerusalém, os sacerdotes, os líderes perguntaram a Jesus: com que autoridade tu fazes isso? Em outras palavras, quem foi que te ungiu? Qual foi a classe sacerdotal? Quem foi que ungiu você? Quem foi que deu a autoridade para você fazer isso? Porque a unção era dada aos sacerdotes, para ministrar, ter autoridade para ministrar, ao reis, era a unção em si autorizada, validava o cargo daquela pessoa. Por isso que era ungido no meio de todo o povo. Aquela unção dizia: olha, essa pessoa está autorizada a reinar em Israel. E de todo o povo, ninguém podia contradizer. Esse sacerdote, ele é da tribo de Levi. Nós estamos ungindo ele para que todo mundo saiba. Esse profeta de Babilônia, aleluia, um espírito maravilhoso, irmãos. Eu dou glória a Deus por isso. Não tem
porque a unção da qual está falando aqui, ungido, é para a obra de Deus. Jesus foi ungido para ser o Salvador do mundo. Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 12, porque nem outro nome é dado, nem no céu, na terra, nem no baixo da terra, dizer, pelo qual nós devemos ser salvos. Só o nome de Jesus, foi ungido, foi autorizado a ser o Salvador. Você está crendo em Jesus, mas você crê com a fé viva e pura, mas receba também, aleluia, esse apoio das Escrituras, confirmando que Jesus é o Salvador. Glória seja dada ao nome do Senhor. É o ungido de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nenhuma pessoa pode ser chamada até de Jesus, pode ser chamada até de Messias. Você já viu, né? Tem gente que tem o nome de Jesus, não tem? Tem gente que tem o nome de Messias. Meu pai, só quero pronunciar, meu avô colocou o nome dele como nome da família, Cristóvão Ferreira de Azevedo, é o nome e sobrenome de toda a família. Meu pai não gostou nem do nome, nem do sobrenome do nome. Como não sabe pronunciar e escrever o nome Messias, ele disse: eu quero que você coloque Cícero Cernias de Araújo. Eu queria dizer Messias, mas vocês já encontraram algum nome? Olha, não é o cara, é alguém que se faz ser o Cristo. Não é uma pessoa com o nome de Cristo. Ninguém nem podia receber o nome do Messias, nem podia receber o nome. Se coloca mais errado, Jesus, e nem tampouco receber o nome de Cristo. Cristo não era o sobrenome de Jesus, era uma ofensa, era um ungido. Cristo era o rei, era um ungido libertador, certo? Mas com o tempo a gente começou a atrelar o ofenso ao nome de Jesus, como se fosse o sobrenome. Jesus Cristo, na verdade era para ser Jesus o Cristo, que é o título dele. Mas ficou tão comum saber que Jesus é o Salvador, é o Messias, aquele que vai trazer esperança e vitória para toda a humanidade, que aí ficou o nome de Jesus Cristo. E até hoje nós chamamos assim, de Jesus Cristo, e não Jesus o Cristo, que é uma ofensa dele, é o Cristo, é o ungido, é o rei, é o Messias, é o vencedor, aleluia, é o capitão da nossa salvação. Glória a Deus. Você não tem um capitão fraco, não. Você tem um capitão forte, que luta pela sua salvação, e a sua salvação ela não se quer qualquer coisa, não. Porque o capitão da nossa salvação, ele venceu a morte e o inferno. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz: filho de Davi, filho de Abraão. Ele volta lá atrás, diz: olha, a prova que deu Jesus o Cristo, o ungido, é que ele é descendente de Abraão. Lembra-se quando o cego Bartimeu, ele gritou: Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Não. Mas ele estava se referindo que o Messias, o Cristo, o ungido, que deveria reinar em Israel, dominar todas as coisas, era descendente de Davi. O cego era cego
fisicamente, mas ele era muito, enxergava muito bem espiritualmente. Os outros que estudavam a Bíblia, esperavam o Messias, estudando todos os dias as profecias, não conseguiram ver, mas aquele cego conseguiu ver. Aleluia, que Jesus é o filho de Davi. Aqui foi feita a promessa, eu queria o Messias. Então, quer dizer, o Messias, ungido de Deus, Cristo, tenha misericórdia de mim. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Filho de Abraão, aqui foi dada a promessa da nação de Israel. Aqui foi dada a promessa também do Messias, porque a Bíblia fala que a descendência, a tua descendência, a descendência de Abraão, não como muitos descendentes, mas a descendência, se referindo a Cristo, que seria o Salvador, seria o ungido. Então ele leva até Abraão, ele não faz como outro, ele vai até Adão, ele traça a linhagem de Jesus por Maria, puramente humano, mas Mateus procura mostrar o lado espiritual, as promessas feitas a Abraão e a Davi, e mostra também o lado físico da descendência, a família física, e onde ele veio fisicamente falando, como homem, veio de Abraão, a descendência de Abraão, e Davi, que foi feita a promessa do Redentor, do Messias, do Cristo, do ungido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para encerrar, ele tem vindo, na verdade, se você fosse olhar a descendência de Cristo, ou a ascendência melhor, quer dizer, de Abraão até Cristo, era muita gente. Talvez a Bíblia que nós temos hoje não caberia. Mas ele foi resumido em 3 gerações. Escolheu pessoas dessas 3 gerações para, assim, encurtar, resumir a genealogia dele, Jesus. Ele diz que de Abraão até Davi foi a primeira geração, ou seja, 14 gerações. Observe, de Abraão até Davi. Cada geração dessas 14 gerações que termina em estado crítico. Ou seja, quando a monarquia foi estabelecida em Israel, terminou mal. Abraão iniciou como patriarca, como pai da nação de Israel, mas quando ele envereda, a nação perde o rei, apesar de Davi ser um expoente importante do rei, que era referência dele, por isso ele disse que dele viria o Messias, mas não se esqueça que foi na monarquia, Davi representava exatamente a monarquia, que foi o povo levado para o exílio, que se tornou idólatra, se afastou de Deus e não cumpriu com as promessas que Deus tinha dado a ele de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. Por isso que ele faz uma pausa aqui. A monarquia não deu certo, porque não veio ainda o rei certo, que é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Aí diz que de Davi até o exílio para a Babilônia, 14 gerações. Não deu certo também lá fora, sob o reinado dos gentios. E do exílio até Cristo, 14 gerações. Mas você pode dizer assim, agora deu certo, não deu certo. Mas você está dizendo que não deu certo, é isso que eu estou dizendo. Lembra-se que Israel rejeita o Messias, terminou no estado crítico para Israel. Mas aí eu quero chegar. Nós louvamos a Deus, porque
Porém, Deus parou, deu um intervalo agora. Com a rejeição do Messias, Deus tirou Israel, vai ficar agora, vamos dizer assim, no banho-maria, vou colocar essa expressão. E agora, por causa da rejeição do Messias, o que aconteceu? A igreja, os gentios, foram beneficiados. Nós fomos enxertados na videira de Israel, através de Jesus Cristo Messias. E agora nós podemos, louvado seja o nome do Senhor, desfrutar da bênção de Deus. Não deu certo para ele rejeitado, mas deu certo para nós que cremos em Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Cremos que Ele é o Cristo de Deus, é o ungido do Senhor, é o Messias. E por isso, nesta noite, nós estamos glorificando o seu nome, porque Ele é tudo isso que a gente não compreende ainda, o que isso verdadeiramente significa, mas pela fé nós estamos caminhando e um dia nós vamos vê-lo como Ele é. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero saber primeiro lembrar aos alunos do curso de teologia do Centro da Terra. Amanhã, aula. Eu me vou lá para a cabeça. Olha a aula. À noite, o culto e ação de graça, que vai dar essa ação de graças, ofereceu a Deus a irmã Stephanie. Os irmãos conhecem mais como Fanny, a irmã Fanny. Amanhã, aqui no meu, às 19 horas, culto e ação de graças. Evidentemente, é óbvio, sim, perfeitamente, que lógico, haverá culto nas congregações. Mas não pensa nesse ato, mas de qualquer maneira, lembrando. Domingo, 9 horas e 30 minutos, escola tempo da comunitária. À noite, nós vamos fazer o Natal antecipado, dia 22, cantar a Deus, matar. Só essa vez nós vamos ficar de pé, nós vamos agradecer ao Senhor. Ah, é Stephanie. Eu estou fazendo Stephanie. O Tiago Daniel vai orar a Deus depois. Sim, mas não estava afastado. Qual pastor da igreja? O presbítero do Deus que está lá. Stephanie. E perdendo a bênção apostólica. Aquela que cantava, Estela. Todo